Fala galera, hoje a gente vai resolver três questões sobre reconhecimento de funções orgânicas. Bora lá. O composto que pode reagir com o vinagre para a fim de validar a eficácia na reutilização de recipientes plásticos com odores indesejados é. Ou seja, a questão nos deu cinco compostos, e ele quer saber como a gente neutraliza o odor do vinagre. O odor ácido dele. A gente já sabe que o vinagre tem um caráter ácido. O vinagre tem um caráter ácido. Então a gente precisa, para neutralizar um ácido, como a gente viu em sais, lá na parte de funções inorgânicas, um ácido mais uma base vai formar água e um sal. Ou seja, para a gente neutralizar um ácido, a gente vai precisar de uma base. Ou seja, um desses cinco compostos vai ter que ter um caráter básico. Qual vai ser? Bom, a gente vai descartar já a letra A, porque a letra A é simplesmente um composto aromático simples, um benzeno. Não tem como a gente neutralizar um ácido só com isso, só com benzeno. Então, descarta já a letra A. A letra B e a letra C são as que vai enganar muita gente. Por quê? Porque ambos têm o H, a hidroxila. E muita gente pensa que só porque um composto tem o H, a hidroxila, ele é um ácido. Mas não. Tem compostos que não tem o H e tem caráter básico do mesmo jeito. E se tu prestar atenção, a letra B mostra pra gente um fenol. E a letra C, isso aqui, ó, é um ácido carboxílico. E eu falei que tanto o ácido carboxílico como o fenol tem caráter ácido, porque ambos têm a capacidade de ionizar o H. Ou seja, uma base, para ela ser uma base, quando ela é diluída em água, ela tem que dissociar o H, ou seja, em água tem que formar o H-. Só que ela vai ionizar o H. O ácido carboxílico e o fenol ionizam o H, não dissociam. Ou seja, não vai formar o H-. Então a gente já descarta a letra B e a letra C, porque ambos têm caráter ácido, por serem um fenol e um ácido carboxílico. A letra D, isso aqui, a gente tem um éter. Não tem como a gente neutralizar um ácido com éter, porque éter não tem caráter básico. Só sobrou a letra E, que é o nosso gabarito. Por quê? Tem uma explicação. Olha esse nitrogênio. Isso aqui é uma amina. E eu disse que as aminas têm um caráter básico. Por quê? Porque as aminas derivam da amônia, o NH3. E esse nitrogênio tem um par de elétrons livres. Todo nitrogênio tem um par de elétrons livres. E como a gente, quer dizer, vocês viram lá na parte de teoria de ácido base, uma substância que pode doar esse par de elétrons pode ser considerada uma base. Ou seja, as aminas têm o nitrogênio. O nitrogênio tem esse par de elétrons que pode ser doado. Ou seja, a amina tem um caráter básico, ou seja, gabarito letra E. Bom, essa questão só pede para a gente identificar quais são as duas funções orgânicas presentes em ambos os compostos. Pode ter éster e éster, cetona e éster, álcool e cetona, aldeído e cetona ou éter e ácido carboxílico. Então vamos identificar primeiro as funções orgânicas presentes. Vou começar por esse aqui, ó, no composto 2. Isso é um álcool. Um carbono que faz somente ligações simples ligado ao H. Vamos continuar. Essa função orgânica aqui, ó. C duplo O. Cetona. Vamos continuar, né? A terceira, aqui, ó. Carbono duplo com oxigênio e a ligação com oxigênio. Aqui eu vou ter um éster. E aqui outra cetona.
Pronto, identifiquei as funções orgânicas do composto 2. Vamos para o composto 1. Aqui eu tenho outra cetona. Vamos ver onde a gente pode achar mais funções orgânicas. Ó, C+O e a ligação com outro oxigênio. Eu tenho um éster. Já tenho duas funções orgânicas. E eu já tenho a resposta da minha questão. Cetona e éster. Éster e cetona. Gabarito da questão, letra B. Qual das alternativas apresentam um éster e uma cetona respectivamente? Assim, gente, o que está sendo mostrado aqui são as fórmulas das funções orgânicas, como elas podem ser mostradas. Eu não ensinei isso para vocês porque eu vou mostrar como você decompor elas. É o seguinte, tem duas que eu vou falar para vocês que são as mais importantes, que eu acho as mais importantes, é bom você lembrar elas, porque é fácil de montar as questões assim. Mas enfim, qual é a primeira que eu vou decompor? Vamos decompor essa aqui, RCHO. RCHO. O que é que eu vou frisar? Quantas conexões com radicais a gente tem? Uma. Então, uma ligação é a do radical. As outras três, porque o carbono precisa de 4 ligações para se estabilizar, as outras 3 ligações vêm do resto que está aqui. Ou seja, entre o carbono, hidrogênio e oxigênio tem que ter 3 ligações. A quarta ligação, para ficar estável, é a do radical. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, vou decompor o carbono, a ligação do radical, e eu preciso agora de 3 ligações. Só que é o seguinte, o hidrogênio só faz uma ligação. Para fechar as 4, falta o que? O oxigênio. Então vamos fazer uma dupla com oxigênio, porque o oxigênio precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então essa é a decomposição desse composto. Observando, a gente vê que a gente tem o quê? Um aldeído. Esse é um dos 2 compostos que eu falei que é bom você lembrar. Lembre que o radical CHO é um aldeído. Se você não conseguir fazer assim, você escreve o seguinte. Você escreve o carbono. Você escreve os 4 elétrons livres, ou seja, precisa de 4 ligações. Uma das ligações é da cadeia carbônica. E as outras 3 vai para o oxigênio e para o hidrogênio. Aí você escreve, o hidrogênio precisa de quantas? Uma ligação. O oxigênio, 2. Só fazer a ligação. Que você tem um aldeído. A segunda que eu disse que é muito importante você lembrar. Radical COH. Vou decompor isso. O radical, eu tenho um radical, ou seja, uma ligação é do radical. O resto do composto tem que ter 3 ligações. O carbono tem que fazer 3 ligações com 2 oxigênios e um hidrogênio total. Então vamos lá. O carbono, uma ligação com radical. E eu preciso de mais 3 ligações. O hidrogênio só faz uma ligação. O oxigênio, 2. Só que o que acontece? A gente tem mais um oxigênio. Como é que eu vou fazer isso? O oxigênio precisa de 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou ligar esse carbono a um oxigênio. Eu tenho 3 ligações. E a quarta, eu vou ligar esse carbono ao outro oxigênio. E esse oxigênio ao hidrogênio. Então o que é que a gente tem? O radical, o carbono, uma dupla com oxigênio, uma ligação com oxigênio, e o oxigênio está ligado ao hidrogênio, ou seja, a gente tem um dioxila. Ó, eu acabei de decompor o radical COH. A gente tem aqui o que? Um ácido carboxílico. Ou seja, toda vez que você vê radical COH, a gente tem um ácido carboxílico. Esses 2, eu acho que são os principais para você lembrar. Agora, olha só na questão. Ele quer um éster e uma cetona. CH é um aldeído. Então, eu já excluo a letra A, porque aqui a gente tem um aldeído. Radical COH, a gente tem um ácido carboxílico, ou seja, já exclui letra E, radical COH, e letra D.
fica só com B e C. Ambos são iguais, só que em ordens diferentes. Só que ele quer respectivamente um éster e uma cetona. Então vamos decompor o éster e a cetona. O éster, vamos ver primeiro, vamos ler a letra B. Radical, COO, radical. Ou seja, uma ligação é de um radical, outra ligação é de outro radical, e as duas restantes são do COO. Então vamos lá. Carbono, uma ligação com radical, outra ligação com outro radical. Agora, ele precisa fazer a ligação com oxigênio, com dois oxigênios. Como é que eu vou fazer isso? Ó, vou até apagar isso aqui. Porque, ó, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma dupla com oxigênio. Não posso? O oxigênio já está instável. E uma ligação com o outro oxigênio. E esse oxigênio é que vai ser ligado ao radical. Posso fazer isso? Posso. Aqui a gente tem a decomposição do éster. Porque ó, isso aqui vai ser o quê? C dupla O, ligação com oxigênio, radical, radical. Acabei de decompor o éster. Ou seja, é a letra B. Só que mesmo assim, eu vou decompor a cetona. Ó, radical, CO, radical. O carbono vai fazer as duas ligações com radicais. Radical, radical. Ou seja, aqui é uma ligação, uma ligação. E eu preciso ter duas ligações entre o carbono e o oxigênio. Óbvio, só fazer uma dupla com oxigênio. Então, tipo, você usa esse método da decomposição para você não ter que ficar lembrando disso. O que é o CO, o que é o radical CO radical, o que é o radical COOH. Beleza? Então, gabarito letra B.